Opa, e aí, beleza? Ó, vem cá, chega mais. Tu já sentiu aquele vazio depois de conquistar alguma coisa que você queria muito? Tipo, você passou semanas pensando naquilo, se esforçou, ficou animado com a ideia. Mas aí, quando finalmente conseguiu, bateu um silêncio estranho. Tipo tá, e agora? Isso acontece mais do que a gente imagina. E tu sabe qual é o personagem que também sente exatamente isso? Sim, claro que tu sabe. Tu viu na thumb? É o Denji do anime de Chainsaw Man. O protagonista cabeça da motosserra elétrica mais maluco, confuso e humano que existe. Porque no fundo, o Denji não queria tanto assim lutar. Ele não queria ser forte, ou salvar o mundo, ou vingar alguém. O Denji só queria ter uma vida normal. Queria tomar café da manhã com pão e geleia. Ter alguém esperando por ele em casa. Sentir que existe por um motivo, nem que fosse pequeno. Mas a vida jogou ele no meio do caos. E mesmo quando ele consegue o que queria, casa, comida e até companhia, o vazio continua lá, silencioso, incômodo, real. E é praticamente aqui que Chainsaw Man deixa de ser só um anime insano, cheio de sangue, e vira um espelho que a gente talvez nem quisesse encarar. Porque aquilo que o Denji sente é o que muita gente sente também. Principalmente quando o mundo nos convence que ser feliz é só conquistar coisas. Mas aí surge uma pergunta: e quando a gente conquista e continua vazio? Ah, e só pra deixar claro, obviamente esse vídeo tem spoilers da primeira temporada do anime. Então se você ainda não viu o anime, corre lá pra ver e depois volta aqui. Assim você vai entender melhor o vídeo e sobre tudo que eu vou estar falando aqui. Enfim, agora sem mais enrolações, vamos de conteúdo. Chainsaw Man é um anime que mistura sangue, demônios e ação frenética. Mas por trás de toda essa carnificina estilizada e ritmo acelerado, existe algo muito mais cru e real. Um moleque quebrado, carente e perdido no meio de um mundo que parece não ter espaço para fragilidade. O Denji nunca teve tempo para sonhar. Enquanto outros personagens de Shonen crescem com objetivos grandiosos, tipo ser Hokage, Rei dos Piratas ou até Mago Supremo, o Denji cresceu apenas tentando não morrer de fome. Para ele, comer pão com geleia já era luxo. Dormir num lugar seco, um privilégio. Ter uma pessoa com quem conversar era um milagre. Ele foi jogado no mundo que não perdoa a inocência. Ainda criança, ele herdou a dívida do pai que tirou a própria... E depois disso, ele foi empurrado logo para a margem da sociedade. Ele vendeu os órgãos, arriscou a vida caçando demônios e viveu a vida sendo tratado pior do que um cachorro. Tudo isso para pagar a dívida do pai dele. Para tu ter uma noção aqui, nem o nome dele parecia importar para quem explorava ele. E no meio disso tudo, ele só teve um amigo, o demônio da Serra Elétrica, o Pochita. Que diferente dos humanos ao redor dele, o Pochita foi leal, foi gentil, foi família. Aquele demôniozinho laranja que podia ser qualquer coisa no meio, era a única presença que realmente se importava com o Denji. O Pochita não falava, mas entendia. Não julgava, mas protegia também. Era mais humano do que qualquer um que o Denji conheceu na vida. E esse vínculo entre um humano ferido e um demônio gentil já quebra uma das primeiras expectativas do anime, que vai mostrando aos poucos que os monstros verdadeiros nem sempre têm dentes ou garras. Às vezes, eles usam terno, fumam charuto e te chamam de parceiro de negócio. O Denji cresceu achando que ser tratado como gente era pedir demais. Por isso, quando o Pochita dá a vida por ele, a promessa de mostrar seus sonhos realizados não é só uma cláusula de um contrato sobrenatural, entende? É o primeiro momento em que o Denji sente que alguém realmente acreditava que ele podia ter um futuro, que ele podia viver, e não só sobreviver. E cara, é a partir daí que nasce a verdadeira história, não só do Chainsaw Man, mas de um garoto que começa do zero. E é aqui que começa a tal jornada dos sonhos do Denji. Mas ao contrário de muitos protagonistas de Shonen, o Denji não quer ser herói, não quer salvar o mundo. O Denji, como eu disse antes, quer comer bem, dormir numa cama quentinha, ter alguém que se importe com ele e principalmente tocar em peitos. Sim, é isso mesmo. O grande sonho do protagonista de Chainsaw Man é encostar nos peitos de uma mulher. E velho, é fácil rir disso. A minha namorada caiu na gargalhada quando eu falei isso. Parece uma coisa rasa, boba e quase ridículo. Mas cara, tem uma dor muito real por trás disso tudo. Porque o Denji nunca teve afeto, nunca teve carinho, nunca teve ninguém que olhasse pra ele e dissesse: tá tudo bem, eu tô aqui contigo. Então ele meio que romantiza o pouco,
transforma o básico em objetivo de vida. Idealiza o toque, o afeto, o abraço como se fossem troféus inalcançáveis. E nesse ponto, muita gente se identifica, porque no fundo, o Denji é só um adolescente confuso, cheio de hormônio e vazio de amor. Um garoto tentando entender o próprio corpo, o próprio valor e o mundo ao redor, do jeito mais torto e desesperado possível. Quantas vezes a gente também não se sentiu assim, querendo coisas simples, um beijo, um colo, uma atenção, e achando que ao conseguir isso, tudo ia mudar. Só que o problema dos sonhos simples é que eles acabam rápido. E o que sobra depois? O vazio, o silêncio. A pergunta, tá, e agora? É por isso que o Denji vive nessa montanha russa emocional. Ele conquista o que achava que queria e logo percebe que aquilo não preenche o buraco dentro dele. Lá ele. Porque o que ele queria, de verdade, nunca foi só peitos. Foi ser amado, foi ser visto, foi sentir que ele importa pra alguém. E é aí que o anime começa a tirar o riso da gente e devolver um soco no estômago. Porque no fim, o Denji não é ridículo, ele é só humano demais. E é aqui que entra a personagem da Makima. Velho, a Makima seria a garota confusa se nós trazer essa situação pro nosso mundo. Assim, quem nunca deu de cara com uma garota confusa, não é mesmo? A maioria do meu público é homem, então tenho certeza que alguns de vocês já passaram pelo evento canônico da garota confusa. Mas bom, para muita gente, a Makima é a vilã. Para outros, é uma personagem icônica, cheia de camadas e presença absurda. Mas e pro Denji? Bem, pro Denji, ela é tudo. Porque ó, pensa comigo, ele tava no fundo do poço, sem comida, sem casa, sem carinho. E aí do nada chega uma mulher poderosa, bonita e gentil que estende a mão, dá comida, dá teto, dá atenção. Quando você nunca teve nada disso, você não sabe diferenciar amor de necessidade. Você confunde atenção com afeto, confunde cuidado com amor. Confunde um prato de comida quente com um coração quente. E é aí que a Makima entra. Como um veneno doce, tá ligado? Ela sabe exatamente o que falar. Ela conhece o tipo de olhar que vai prender o Denji. Ela entende o buraco emocional que existe dentro dele. E preenche esse buraco do jeito que for mais útil pra ela. É manipulação no nível mais cruel e sutil que existe. Esquece a Yanokoji, Kira, Ellie. Aqui o bagulho, mano, é Makima, a rainha da manipulação. Mas e o Denji? Claro, ele se entrega, porque ele nunca foi amado. Então quando ele recebe qualquer migalha de afeto, ele entrega a alma sem pensar duas vezes. E o mais doido é que na primeira temporada do anime, a Makima realmente parece ser do bem. Tem aquela aura misteriosa, só que carismática. Você até entende porque o Denji se apaixona. Mas quando a história avança, meu amigo, quando você chega no mangá e vê tudo que tava por trás, você percebe que nada ali foi acaso. Que desde o início, a Makima tava no controle. Literalmente. Se você leu o mangá, sabe com certeza do que eu tô falando. E o Denji, no fim, era só mais uma peça no tabuleiro dela. Todo shounen tem o seu trio principal. Naruto, Sasuke e Sakura, Itadori Megumi Nobara, Midoriya Lida e Uraraka, bom, pelo menos no início. E Chainsaw Man também tem o seu, o Denji, o Aki e a Power. Mas aqui, o trio não nasce de um propósito em comum. Não tem um objetivo grandioso unindo os três. Eles não juraram mudar o mundo. Eles só precisavam de um teto, de comida e de alguém para preencher o vazio. A Power é caótica, egoísta, imprevisível. O Aki é rígido, frio e preso no passado dele. E o Denji, bom, ele só queria alguém para dividir o almoço. Mas com o tempo, esse trio que parecia montado à força começa a virar algo real. Eles brigam, eles mentem, eles fazem idiotices, mas também cuidam um do outro, mesmo sem saber como demonstrar. A Power, que entrou como uma psicopata narcisista, começa a confiar no Denji. O Aki, que odiava demônios, começa a rir com eles. E o Denji, sem perceber, encontra algo que ele nunca teve: uma família. Não uma família perfeita, velho, mas uma que pela primeira vez o fazia sentir parte de algo. E isso muda tudo. Porque no fundo, o que o Denji mais precisava não era amor romântico, nem peitos, nem glória. Era alguém pra dividir a vida. Mesmo que fosse só um miojo às 3 da manhã com 2 malucos que ele aprendeu a amar. E talvez, só talvez, isso fosse o mais perto de felicidade que o Denji já tinha chegado. Aquilo que talvez o Denji mais ensine pra gente é que tudo bem não saber o que você quer da vida agora. Tudo bem se sentir perdido, confuso, vazio.
Tudo bem achar que conquistar algo que ia te fazer feliz e depois perceber que não fez, porque isso não é fracasso. Isso é só ser humano. A gente cresce ouvindo que precisa ter grandes sonhos, grandes planos, grandes conquistas. Mas e se a maior conquista agora for só levantar da cama, ou rir com alguém, ou comer algo quente num dia difícil? O Denji é um reflexo cru do que é viver quebrado e ainda assim continuar tentando. Tentando sentir, tentando entender e tentando ser alguém. E o mais doido é que o vazio que ele sente depois de conseguir o que queria é o mesmo que muita gente sente em silêncio. Mesmo depois de conseguir um emprego, um diploma, um namoro ou até um parabéns. Porque, afinal, o sentido da vida não vem num pacote pronto. Não vem com um final feliz garantido. Às vezes, ele aparece nas pequenas coisas que você só percebe quando tá disposto a olhar pra dentro. E se você ainda sente esse vazio, se você ainda tá incomodado, sensível, emocional, então, meus parabéns. É porque você ainda não desistiu. Ainda existe algo aí dentro. E isso já é um começo. E no fim das contas, a jornada do Denji é a nossa também, feita de confusões, de desejos tortos e de sonhos pequenos. Mas também é feita de crescimento, de conexões sinceras e de descobrir aos poucos o que realmente importa. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e cara, cada pessoa que para alguns minutos só pra ouvir esse tipo de conversa, pra sentir junto, pra refletir junto, cara, isso significa muito pra mim. Obrigado pelos 5.000 inscritos. Velho, quando eu criei o canal, era só eu falando comigo mesmo na frente de um microfone. E hoje tem uma galera me ouvindo. Velho, isso é surreal. Valeu demais, de verdade. Mas enfim, se curtiu o vídeo, já sabe, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com aquele teu amigo taradão que quer apertar uns peitos, porque talvez ele só esteja carente mesmo. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sou o Rizuko e até a próxima.